Certo? E o último descobrimento em laboratório, do espermatozoide, em laboratório, não é? Dá à mulher a condição de definir quando terá filhos e se terá filhos. Para os próximos anos, o que nós estamos vendo? Um aumento enorme da expectativa média de vida dos brasileiros. Em 2030, possivelmente, a expectativa de vida estará acima de 80 anos. Estamos caminhando para cada vez mais uma expectativa de vida próxima de 100 anos. Isso possivelmente significará que uma mulher, por exemplo, viverá durante 100 anos, talvez terá um filho, e esse filho, talvez, sem a presença masculina. Ou seja, a presença da mulher no mercado de trabalho se coloca num outro plano, talvez nunca antes visto. Então, a nosso modo de ver, o que nós temos? Nós temos esses 3 elementos que balizam a nosso modo de ver, um repensar de um outro desenvolvimento. O tema da economia do conhecimento, o tema da sustentabilidade ambiental, dada a diversidade ambiental brasileira, e outro, a questão demográfica. Se a gente olhar aqui os dados apontados, ao invés da ideia da pirâmide social no Brasil, nós passaremos a ter aí, cada vez mais, uma ideia de barril, né, com uma redução da base da antiga pirâmide, um engrandecimento das faixas intermediárias e um aumento da população de mais idade. Nós, hoje, já temos no Brasil 3 milhões de pessoas com mais de 80 anos. O que significa isso? O envelhecimento e as condições das nossas cidades. O transporte, o isolamento que implica o envelhecimento e, sobretudo, as mudanças dramáticas nas famílias brasileiras. O futuro das famílias não é mais 2 adultos, 2 ou 3 crianças. As famílias são cada vez mais monoparentais, um adulto e uma criança, chefiadas, na maior parte das vezes, por mulheres ou por pessoas idosas. O nosso envelhecimento não será mais sob o aguardo, sob a proteção familiar. Quem sustentará, protegerá o envelhecimento? Enfim, e são temas que dariam aí mais exigências de melhor explicar e tratar disso. Mas, enfim, essa é um pouco da ideia da abertura. Eu nem estou controlando o tempo, Zuc. Eu já nem sei quanto tempo eu falei aqui, mas nem o Zuc controlou. 23 aqui já não falou. Tá bom. Então, nos 11 minutos finais, eu gostaria, então, de chamar a atenção para o que seria essa questão do desenvolvimento regional, quer dizer, e local, evidentemente. Em primeiro lugar, chamando a atenção que não se trata mais do tema do regionalismo, do antigo regionalismo, no qual se fundamentou o Brasil a partir dos anos 30. Qual era a ideia? A ideia que o país teria uma locomotiva, o Estado de São Paulo, industrializado, e que puxaria, então, os vagões dos estados. A perspectiva dos estados, de maneira geral, era copiar a locomotiva. A perspectiva de cada estado era ser um São Paulo em miniatura. Certo? E isso que nos levou, inclusive, a introduzir uma indústria no meio de uma floresta, como foi, nos anos 60 e 70, a Zona Franca de Manaus. O que eu quero chamar a atenção é que essa perspectiva do desenvolvimento, tratado como sendo uma cópia, um espelho no país mais avançado, está, a nosso modo de ver, superado. Superado porque a ideia da industrialização paulista é uma ideia do século XX, uma ideia do Fordismo, a ideia da organização na produção em grande escala. Esse horizonte foi muito importante para a perspectiva do desenvolvimento urbano-industrial. Ele não é mais importante. Se fala cada vez mais no pós-Fordismo, se fala cada vez mais em condições de organização da produção diferentes daquelas que levaram à construção de grandes empresas e que, no caso brasileiro, se deu fundamentalmente na região sudeste. Nós sabemos que, não é o caso do Rio Grande do Sul, mas que vários estados brasileiros estão ainda na condição do pré-Fordismo. O que eu quero chamar a atenção é que nós não precisamos passar pelo Fordismo para depois alçar ao pós-Fordismo. Portanto, há, de maneira inequívoca, possibilidades dos estados brasileiros, isso não é diferente aqui para o Rio Grande do Sul, de repensar o seu futuro que não seja uma cópia de São Paulo, mas, pelo contrário, que seja, na verdade, a perspectiva de, olhando e entendendo
não apenas as vocações, mas as oportunidades que o Estado passa a ter nesta condição em que o Brasil se alça como uma liderança num mundo multipolar. Nesse sentido, o que é importante reconhecer é que não se passa de produzir necessariamente produção de bens de maior valor unitário para uma elite de classe média, para os ricos. Ganhou dimensão, especialmente a partir do governo Lula, a possibilidade de sustentar o desenvolvimento a partir da base da pirâmide social. Isso requer, e está havendo, do ponto de vista do setor privado, um reconhecimento e um estabelecimento de novas estratégias de produção, olhando esse segmento da população de baixa renda, que teve construído nos últimos anos uma rede de proteção que garante uma estabilidade do ponto de vista de consumo, existindo ou não, inclusive, o emprego. Portanto, isso implica o Estado do Rio Grande do Sul, a nosso modo de ver, rever a sua estratégia fortemente conectada com o exterior. E isso nos faz olhar um pouco a própria geografia do Estado do Rio Grande do Sul e saber que ele ainda mantém uma desigualdade secular do ponto de vista das três principais regiões que o configura. A metade sul, a região sul do Estado, vive ainda como se estivesse no século XIX. Tá certo? Temos a parte da região norte, que tem importante relação com o setor agropecuário, mas ainda com características muito próprias do século passado, e tem a região nordeste do Estado, onde está o grande peso da sua indústria, que é fonte de uma dinâmica inequívoca, mas que garante, na verdade, ao Estado uma diversidade e uma desigualdade que precisaria ser considerado numa possibilidade de construir um projeto que fosse mais agregador, mais integrador. As regiões sul, a região sul, metade sul do Estado do Rio Grande do Sul, impõe, na verdade, um movimento migratório, não é? E uma baixa capacidade de construir, naquele espaço territorial, condições de desenvolvimento que não sejam dependentes da região nordeste do Estado. O que eu gostaria, para encerrar, dizer o seguinte: não há dúvida que nós pensarmos a sustentabilidade do desenvolvimento regional local não está mais vinculado à ideia que se tinha, sobretudo nos anos 90, que caberia a cada estado, região, estabelecer as suas vontades. Imagino que é inadequado acreditar que o Rio Grande do Sul ou qualquer outro estado brasileiro possa caminhar com suas pernas sozinho. O desenvolvimento regional local pressupõe de uma vertente nacional. Nos anos 90 se dizia, não precisa política de desenvolvimento nacional, porque cada estado vai encontrar a sua, como se fosse possível uma competição entre os estados, e o principal exemplo disso foi a guerra fiscal. A guerra fiscal foi um exemplo inequívoco de uma equação de soma zero. Se um estado ganha, o outro perde. Isso não é projeto de país, certo? E, portanto, é necessário reconhecer que é fundamental para o desenvolvimento regional ter uma conexão nacional, mas isso não implica subordinação. Implica, na verdade, reconhecer que fazemos parte de um todo, e esse todo não é só o Brasil, porque se o Brasil tem uma perspectiva de liderança supranacional, precisa reconhecer os estados que estão no na nossa fronteira. Ao mesmo tempo, implica, na verdade, uma mudança, uma refundação do Estado. Eu acredito que nós, seja no Estado, os governos, digamos, o Estado nacional, os estados, os governos regionais, não podem continuar reproduzindo o passado. Nós não podemos continuar sendo governados pelos mortos, por aqueles que pensaram o país, que foi importante, numa época que cada vez mais não existe mais. O que significa isso? Significa, na verdade, refundar o Estado, porque nós estamos diante de duas questões, a nosso modo de ver, estratégicas. Em primeiro lugar, a necessidade de reinventar o mercado. O mercado que nós temos hoje está cada vez mais longe da livre iniciativa. A livre iniciativa sofre uma asfixia inegável pela presença de grandes corporações.